Não vai mudar. E mesmo assim, quando tento por minha traição em palavras meu peito começa a queimar como se estivesse em chamas. Miyazaki-kun, diga. Ban. Ele realmente não hesita em usar violência. Me retorço antes de sequer poder dizer algo. A expressão dele continuava vazia enquanto me observa. Ele não vai ouvir o que tenho para dizer. Com certeza vai continuar me atingindo sem misericórdia enquanto mostrar resistência. Eu sei. Só posso escolher o caminho da traição. Não está tudo bem assim? Afinal, Ai Otonashi é uma inimiga. Ele me pegou pelos ombros e me forçou a levantar. Pressionando o punho armado contra meu estômago indefeso, ele disse: Vamos, me deixe ouvir suas palavras de traição. Você pode. Nada vai mudar, então não há qualquer razão para hesitar. Então por quê? Você pode ir me prender. Por que meu coração parece que vai partir só por dizer essas palavras? 02, maio, sábado, 23h10. Estou tendo um sonho. O mesmo sonho novamente. 92. 03, maio. Domingo, Kenkinembi 1. 03, maio, domingo, 7h12. Acordo. Não com a sensação estranha de ter trocado, mas a sensação normal de acordar. Indo dormir algemado no chão do apartamento de Miyazaki-kun. Acordo da mesma forma. Miyazaki-kun continua sentado sobre a cama. Embaixo de seus olhos existem 2 círculos escuros. Ele provavelmente não dormiu bem nos últimos dias. Percebendo que acordei, ele pega um pano umedecido e limpa meu rosto. Mentol no pano me faz acordar completamente. Vou te dizer o que fazer agora. Sem me cumprimentar, ele continua dizendo: Você vai algemar Otonashi da mesma forma que você está agora e deixar clara sua intenção de traí-la. Apenas isso. Bem simples, não? Realmente? Você vai realmente acreditar que me rendi se eu fizer isso? Ele pode decidir julgar como quiser. Se não quiser aceitar isso como minha derrota, pode exigir algo ainda mais absurdo. Ele disse que estaria satisfeito quando pudesse roubar Maria Otonashi de você. Roubar? Uma mensagem antiga me veio à mente. Finalmente consegui realizar meu maior desejo. Agora posso ficar com você. Agora entendo o significado daquela mensagem. Parece que ele acredita que eu e Otonashi somos namorados. Então ele está sob a impressão de que vai poder ficar com ela quando ao Sevenigert mude. Um Kenkinembi, dia da Constituição, um dos feriados da Golden Week. Comemora a atual Constituição do Japão, que entrou em vigor em 3 de maio de 1947, durante o pós-guerra, substituindo o antigo Estatuto da Era Meiji de 1889. 93. Terminar. Mas isso não faz sentido. É impossível obter tudo o que é meu apenas tomando o meu corpo. Você não pode roubar ela de mim. Eu posso. Teria caído de susto se já não estivesse no chão. Uma voz que não deveria estar aqui respondeu meu murmúrio. Eu sou Kazuki Hoshino e ninguém mais. Portanto, posso ficar com ela. A voz veio dos alto-falantes ao lado do computador sendo usado por Miyazaki-kun. Você acha que isso é absurdo? Você acha que não posso me tornar Kazuki Hoshino porque você é Kazuki Hoshino? É claro. Apenas eu sou Kazuki Hoshino, ninguém mais pode ser. Então diga, o que define Kazuki Hoshino? Você não pode notar a diferença apenas pela personalidade. Afinal, você ainda pode reconhecer alguém que não viu em anos como sendo a mesma pessoa, mesmo se a atmosfera e personalidade da pessoa tiverem mudado completamente, certo? Ouvindo as palavras dele, me lembro das palavras que ouvi daquela pessoa
Certa vez. Então me diga, quando você vê alguém agindo de maneira um pouco incomum, você logo pensa ou essa é outra pessoa. Alguém assumiu o seu lugar. Realmente, Daya, Kokone e Aroaki todos reconheceram dele como sendo Kazuki Hoshino. Até mesmo Otonashi-san, com quem passei mais tempo do que com qualquer um. Nem mesmo Maria Otonashi consegue distinguir entre Kazuki Hoshino e Ishiara Yuei, consegue? Bom, já que ela sabe sobre as caixas ou talvez ela entenda o desaparecimento de Kazuki Hoshino como o desaparecimento da existência de Kazuki Hoshino. Portanto, vou mostrar a ela que Kazuki Hoshino não vai desaparecer quando me tornar ele. Fazendo isso, Kazuki Hoshino continuará a existir dentro dela. Uma risada sai dos alto-falantes. E então ela será minha. 94. Enquanto a aparência for de Kazuki Hoshino, ele será reconhecido como Kazuki Hoshino, mesmo que o interior seja mudado. Isso é verdade. O que ele está dizendo não é completamente sem sentido. Mas ele está enganado se acha que pode se tornar Kazuki Hoshino. Você acha que ele está sendo absurdo? Para o que ia dizer ao ouvir as palavras de Miyazaki-kun? Hoshino, o que você faria se descobrisse que alguém importante para você tem síndrome de múltipla personalidade? Estranhei o uso desse exemplo. Então, sua pessoa importante é apenas uma dessas personalidades? Você iria distinguir cuidadosamente entre elas e dizer se aquela é importante para mim, não. Preciso daquela, não me importo com aquela? Você não iria, certo? Independente das personalidades, essa pessoa importante no fim é apenas um ser humano. Talvez. Portanto, não importa se o interior é Kazuki Hoshino ou Ishiara Yuei. Se ela aceitar que aquela pessoa é Kazuki Hoshino, as emoções dela vão ser mantidas. Não é a sua personalidade que Maria Otonashi considera importante. É na verdade. Sem alterar sua expressão nem um pouco, ele conclui. A própria existência de Kazuki Hoshino. Algum significado a mais estava contido naquelas palavras. Ele não as disse simplesmente para me acuar. Sinto dizer, mas não sou uma existência tão importante assim para ela. Ele sorriu de leve. Você pode não ter percebido, já que isso diz respeito a você. Mas eu sei. Otonashi depende de você. Portanto, será difícil para Maria Otonashi suportar a perda quando sua personalidade desaparecer. Ela então vai tentar compensar essa perda com alguma coisa. É óbvio que ela vai usar como compensação. Não? Você acha que ela aceitará Ishiara Yuei? Não exatamente. Será Kazuki Hoshino que continua vivo, apenas um pouco alterado. E com isso ele vai conseguir ficar com ela. Essa é a sua explicação óbvia? Por que você está tão convencido de que isso vai funcionar? Porque ela é igual a mim. Ele disse claramente irritado. Eu também dependo de alguém da mesma maneira que Maria Otonashi. Por isso sei o que ela vai fazer. Finalmente entendo o significado oculto que tinha sentido em suas palavras. Antes. Miyazaki-kun sabe como é. Ele sabe qual a sensação de ter uma pessoa importante que desaparece e se tornar algo diferente. Pare de ficar procurando problemas. Você apenas precisa trair Maria Otonashi. Se fizer isso, ela vai começar a confundir Kazuki Hoshino e Ishiara Yuei. Por quê? Otonashi nunca sonharia que Kazuki Hoshino a trairia. Mesmo se você algemá-la, ela vai achar que foi Ishiara Yuei. Mas na verdade foi realmente Kazuki Hoshino quem o fez. Consequentemente, ela vai deixar de conseguir diferenciar vocês dois com certeza. A linha que divide Kazuki Hoshino e Ishiara Yuei vai desaparecer.
E então ela vai passar a ver eu e ele como a mesma pessoa. Se ela estiver assim em 6 de maio, vai aceitar sem qualquer resistência, mesmo que ele roube tudo de mim. É isso que Miyazaki-kun quer dizer. Você entendeu? Ótimo, agora vou te explicar o que fazer. Espere um momento. O interrompo. O que? O que você pensa em fazer quando ele não estiver convencido de ter tomado Otonashi-san completamente de mim? Porque sei que é isso o que vai acontecer. Nós não estamos juntos para começo de conversa. Portanto, ela não pode ser roubada de mim como ele planejou. Você não vai continuar a fazendo sofrer? Você não vai continuar me usando? Ele fica em silêncio por um momento e então admite. Acho que sim. E sem nenhum problema adicionou, e daí? 96. E daí? E de forma alguma poderia fazer isso. É verdade, decidi trair. Lá. Mas isso não significa que quero criar problemas para ela. Você quer que eu te bata de novo? Mesmo assim, não poderia fazer isso. Não me importo se eu tiver que sofrer. Nesse caso, apenas tenho que aguentar a dor. Mas absolutamente não quero que alguém acabe ferido por minha causa. Isso não tem nada a ver com ser minha aliada ou não, apenas não posso aceitar isso. Ele continua me encarando por um tempo, mas no final apenas suspira, por alguma razão, desapontado. Você realmente está bem com isso? Com o que? Se não puder te convencer usando violência, então apenas preciso usar outro meio para te convencer, entende? O que você quer dizer com isso? Ele não responde minha pergunta e continua em silêncio. 03, maio, domingo, 8h45. Estou em frente à casa de Kazuki Hoshino. Mas seu plano é realmente desagradável, desagradável como? Se for por você, então isso é o mínimo. E de qualquer forma, é você quem tem que executá-lo, não? Ele diz calmamente. Você acha que aquela garota exibicionista vai me obedecer gentilmente? Vai ser ruim se ela resistir. Bom, vou rezar para tudo dar certo. Ryu Miyazaki responde com palavras vazias como se não tivesse qualquer interesse no que está para acontecer. Não, e talvez ele realmente não se interesse. Para ele, que não foi capaz de fazer nada contra aquele incidente, qualquer outra coisa pode ter se tornado indiferente. Essa teoria não tem qualquer fundamento, mas por alguma razão acredito que é isso. Certo, vou começar. 97. Certo. É algo óbvio, mas entro sem apertar a campainha. Estou em casa. Subo para o segundo andar. Hoshino Ruka estava dormindo apenas de roupas íntimas como sempre. 03, maio, domingo, 10h06. Miyazaki-kun coloca o telefone em meu ouvido. Não. Não o. Ouço um grito vir do telefone. Reconheço a pessoa por trás da voz. Imediatamente. Afinal, é uma voz que ouço praticamente todos os dias. Ru-chan. Por que você está fazendo isso? Pare Kazu-chan. Ah. O que ele fez? O que ele fez para Ru-chan usando o meu corpo? Isso aconteceu porque você não nos obedeceu como um bom garoto. Mas a Ru-chan não tem nada a ver com isso. Por que você faria? Porque ela não tem nada a ver com isso, você está sofrendo agora. É exatamente esse o motivo. Ouvindo isso tento me atirar contra ele sem pensar e mais falho e caio no chão. Esqueço que também estou com algemas nos pés. Miyazaki-kun pisa em mim e coloca novamente o celular em meu ouvido. Sem poder cobrir meus ouvidos, reflexivamente fecho os olhos. Embora isso não adiante de nada. E então o que ouço é brincadeirinha. Kazu-chan,
Por que você está me pedindo para dizer essas coisas? Sua irmã está seriamente preocupada com seu futuro. Sem entender nada, olho para meu agressor. Mas que diabos? Uma piada. 98. Ele tira o pé de cima de mim. Me sento sem tirar os olhos dele, que não muda de expressão nenhuma vez até agora. Por que você está se acalmando, Hoshino? Isso foi uma gravação. Não é em tempo real. E se apenas tiver revertido a ordem dos arquivos para reprodução? E se o que você acabou de ouvir tiver sido gravado antes do primeiro? Você não faria. É uma piada. Me sinto miserável por ser enganado tão facilmente. Deus, e pare de alternar de humor dessa forma. O problema não é se ela foi realmente ferida ou não, não é mesmo? O problema é que Hoshino Ruka é completamente indefesa contra as ações de Ishiara Yuei. Dizendo isso, Miyazaki-kun vira em minha direção. Ishiara Yuei irá se tornar Kazuki Hoshino. Você pode imaginar o quão problemático é a existência da sua irmã? Vocês até dividem o mesmo quarto. É claro que ela perceberia a mudança em Kazuki Hoshino, e é impossível simplesmente cortar relações com ela, já que vocês são irmãos. Ela é a pessoa que pode se tornar o maior obstáculo. É por isso que ele está indeciso. Como devo lidar com ela? Ele apertou 2 botões no celular e um novo arquivo de voz começou a reproduzir. Você vai trair Maria Otonashi para nós, não vai, Kazuki Hoshino? Isso é uma ameaça. Uma simples ameaça que significa que ele vai matar Hoshino Ruka se eu não obedecer. Então, o que vai fazer, Hoshino? Se algemar Otonashi-san, ela pode acabar ferida. Mas se não fizer, Rushan pode acabar morrendo. Não tem como simplesmente decidir entre uma das duas. Contudo, Otonashi-san não será morta. E se for ela, ela pode ser capaz de superar essa situação com as próprias habilidades. Não, é claro que ela vai. Ela vai nos derrotar. 03, maio, domingo, 21h04. Otonashi demora tanto tempo para chegar. Que surpresa! Tinha certeza de que ela saberia para onde ir imediatamente. Miyazaki-kun disse. Bom, ela pode não ter percebido que você foi confinado. Ishiara Yuei foi para casa uma vez, afinal de contas. Mesmo assim, ela deveria perceber que algo estranho aconteceu, já que o número dela foi bloqueado do seu celular. Ei! Hoshino, por acaso vocês tiveram uma briga que justificaria você bloqueá-la? Não pude responder. Afinal, não me lembro do que aconteceu depois que minha visão escureceu durante a nossa última conversa. Bom, não importa, se ela não vai vir por conta própria, só precisamos chamá-la. Dizendo isso, pega meu celular. Ele não tinha agido até agora porque meu tempo não era claro até que às 19h foi roubada de mim. Meu tempo restante hoje já está confirmado agora. Até às 23h será meu horário. Ah, quase me esqueci. Dizendo isso, ele tira um rolo de fita para embalagem e colocou 2 camadas por cima da minha boca. Estando algemado, naturalmente não tenho como tirar. Lá. Ele inicia uma chamada. Para quem? E é óbvio. Alô? Quem é você? O ambiente estava em silêncio, então até mesmo eu podia ouvir a voz da Otonashi-san claramente. Ryu Miyazaki. Miyazaki, por que você está com o celular do Kazuki? O que aconteceu com ele? Sabia que você era aliado de Ishiara Yuei, mas... aliado? Como se eu fosse ajudar aquele pedaço de merda por nada. Ele descobriu minha fraqueza e está me ameaçando.
Do que ele está falando? Sua fraqueza? Sim. Não o apoio, ele está me usando. Mas já me cansei disso. E felizmente. Pensei em uma simples e prática solução. Uma solução. Você deve descobrir facilmente. É bem simples. Sem. Não me diga. Exatamente. Apenas preciso matar Kazuki Hoshino. Miyazaki-kun continua falando com indiferença sem misturar qualquer emoção estranha em sua voz. Foi então que percebo que ele está simplesmente inventando um cenário. Mas esse desempenho parece natural demais. Mesmo eu, sabendo da verdade, acreditei por um momento que o que ele estava falando ali era pura verdade. Portanto, Otonashi-san não vai perceber que isso é uma mentira. Do que você está falando? Não sei o que ele descobriu sobre você, mas o risco é grande demais. Não acho que você seria tão estúpido a ponto de fazer uma escolha dessas. Você é tão fácil de ler. Parece que teria dificuldades para enganar qualquer um. Assassinato realmente é uma aposta arriscada. Não valeria a pena correr o risco. Mas esse risco não se aplica a Kazuki Hoshino agora. Você deveria saber o porquê, não. Não faço ideia. Haha, não se faça de idiota. Certo, eu te digo. Para cometer um assassinato. Sem correr riscos, apenas preciso usar o momento da troca para minha vantagem. Acredito que Otonashi-san também percebeu isso. Afinal, ela me disse esta manhã que seria perigoso se eu trocasse enquanto ela dirigia. Se alguém tirasse vantagem dessa lógica de outra maneira, seria fácil fingir um acidente ou suicídio. É isso que ele quer dizer com assassinato sem riscos. Se puder acabar com a ameaça dele, farei isso. Por que você está me contando isso? Existe pelo menos alguém em quem você gostaria de atirar se tivesse uma bala que não pode jamais ser encontrada, certo? Mas usando essa bala, também vou eliminar alguém contra quem não tenho nenhum ressentimento. Já que ele seria tão digno de pena, pensei em pelo menos deixá-lo falar com a pessoa amada. No final. O quão egoísta você pode ser? Oh! Hoshino só tem mais algumas horas sobrando, sabia? Ele já está praticamente morto. Mas não se preocupe, ou vou matá-lo quando ele for. Ishiara 101. Yue. Vou praticamente fazer uma eutanásia para ele. Não é melhor ele morrer antes de ser possuído completamente por aquele desgraçado? Kazuki vai recuperar o corpo dele. Isso é apenas o que você acha, não é mesmo? Ninguém seria capaz de ver as coisas de forma tão positiva nessa situação. GH. Bom, é isso. Certo, vou deixar você ouvir as últimas palavras dele. É claro, ele não remove a fita da minha boca ao dizer isso. Ele move o mouse e dá um duplo clique. Minha voz sai do alto-falante. Por favor, me salve. Eu teria achado que isso não soaria convincente. Se apenas Aya. Ele não tivesse mencionado esse nome. Por que ele sabe desse nome? Eles não sabem sobre a Rejecting Classroom. Então não tem como saberem sobre esse nome. Não, e eles podem saber. Usei esse nome dentro da minha sala. Certamente. Miyazaki-kun percebeu que esse nome deveria ser algum tipo de código e repassou para Ishiara Yue. Mas ela, sem saber que essas palavras pertencem a ele, não percebeu isso. Portanto, estou indo te salvar, Kazuki. Ela acredita que aquelas palavras foram minhas. Você cometeu um erro. E então ela declarou: você deveria ter ligado pouco antes dele trocar com Ishiara Yue. Agora. São 9h12 da noite. O mais cedo que você pode agir é às 10. Ainda tenho
48 minutos restantes. Vou te derrotar e trazer Kazuki de volta nesse tempo. Um anúncio que fale em seu propósito. Ela não sabe que essas palavras não o deixam nervoso, na verdade o acalmam. 102. 03, maio, domingo, 21 horas e 32 minutos. E então ela veio. Nem 20 minutos se passaram desde a ligação. A janela foi quebrada e seus restos estavam espalhados pelo local. Ela acertou o vidro com os sapatos e agora estava em pé no centro da sala usando roupas casuais. Para ter chegado tão rápido, significa que você sabia onde eu estava? Miyazaki-kun a estava encarando do corredor em frente à entrada com uma faca de cozinha pressionada contra mim. Você realmente acha que foi difícil encontrar? Você jamais faria uma ligação daquelas em público. Portanto, é mais provável que você estivesse em casa, não acha? Afinal, que outro lugar você poderia usar? Mesmo assim, você não acha que foi rápido demais? Descobri onde você morava no momento em que se revelou ser aliado de Ishiara Yuei. Vamos lá, já não é o bastante? Tire suas mãos do Kazuki. Você mesmo não disse que não pretendia correr o risco de ser culpado de um assassinato? Se você usar essa faca, não vai ser apenas um risco mais? Com certeza. Será preso por lesão corporal ou mais um. Calada. Não tem por que ficar histérico só porque seu plano não deu certo. O ponto não é se livrar das ameaças de Ishiara Yuei? Me entregue o Kazuki e prometo que essas ameaças vão acabar. Isso é apenas uma promessa vazia, não é mesmo? Ele continua agindo como se estivesse irritado e não quisesse ouvir o que ela diz. Por que ele continua com essa atitude? É óbvio, ele quer aumentar o nível da queda. Miyazaki-kun está agindo no papel do antagonista genérico e tentando montar o cenário para fazer com que minha traição tenha um maior impacto. Otonashi-san vai derrotar o inimigo, Miyazaki-kun, e me salvar. É claro, ela vai se sentir aliviada e satisfeita. E então será traída por mim. Portanto, com a intenção de aumentar o impacto, ele não vai me soltar imediatamente. Vá embora. Isso já não é o bastante para o último encontro entre vocês dois? Não seja ridículo. Mas por que Otonashi-san não o ataca imediatamente? Claro, tem uma faca no meu pescoço. Mas isso é uma ameaça insignificante. Miyazaki-kun jamais me atacaria com ela já que, e nesse cenário, ele planeja cometer um assassinato livre de riscos para se livrar de uma ameaça. No Japão a maioridade penal é de 14 anos. 103. Achei que você era uma pessoa firme e de pensamento lógico, sabia? Se ela disse essas palavras significa que sabe que ele não planeja me atacar. É. Mesmo assim ela não avança. Se acalme, Miyazaki. Mas realmente, ela não pode excluir a possibilidade de eu ser esfaqueado. Miyazaki-kun poderia perder a paciência e me esfaquear por engano. É essa a razão? Ela não está se movendo porque não tem certeza sobre a minha segurança? Sem chances, Afinal de contas, ela não tem motivos para me proteger tanto. Assim. Não sei o motivo agora, mas Otonashi-san não se move. É um impasse. Miyazaki-kun cutuca meu lado escondido do olhar dela com sua mão esquerda. Eu sei. Ele me deu instruções sobre o que fazer no caso de um impasse. Não. Quero agir ativamente nisso, mas parece que não tenho outra escolha. Ele me disse. Para não me segurar, ou ela perceberia que é apenas uma atuação. Então engulo minha saliva e sigo minhas instruções. Mordo a mão dele com toda a força que consigo. Uva. Esse grito não foi uma atuação, mas uma reação real à dor. Miyazaki-kun derrubou a faca como planejado.
Nós propositalmente criamos uma abertura. É. Claro, Otonashi-san não deixa a chance escapar. Tudo realmente aconteceu em um instante. É um apartamento de aproximadamente 6 tatames. No próximo instante, ela já estava diante dos nossos olhos. Corre em nossa direção e dá uma cabeçada no nariz de Miyazaki-kun. Pisando no espaço entre eu e ele, ela nos afasta e o puxa para trás o atingindo no queixo enquanto ele ainda segura o nariz. E então rapidamente ela pega a faca e a atira para longe do alcance dele. Para trás, Kazuki. Faço o que me mandou. Ela também se afasta aos poucos e começa a falar. Me dê as chaves das algemas, Miyazaki. Vou deixar você sair dessa só com isso. Você é mais gentil do que pensei. Miyazaki-kun disse ainda segurando o sangramento do seu nariz. Você poderia ter simplesmente me enforcado. Assim não teria escolha não. Ser te entregar as chaves. 104. Não tem por que chegar a esse ponto. Não tem por que ir tão longe. Com essas palavras me lembro. Certo. Otonashi-san não gosta de usar violência. O que ela acabou de fazer foi para me salvar. Mas ela não seria capaz de enforcar alguém apenas para exigir algumas chaves. Miyazaki-kun se levanta. E então pula na direção dela para atacá-la. Mas no momento em que eles fazem contato, o corpo dele voa. E isso não foi uma atuação, mas uma genuína exclamação de surpresa. Aconteceu tão rápido que ele nem percebeu a própria derrota. Foi um arremesso de ombro magnífico. Se você chegar perto de mim, vou te derrubar. Droga, não sabia que você era uma faixa preta em judô. É claro que não. Afinal sou faixa branca. Bem, apesar de já ter derrotado vários faixa preta. Dizendo isso, ela o prende em um Kesar Gatame 1. Ouvi um som metálico quando te joguei. Ela verificou os bolsos dele com a mão livre. Achando o que estava procurando. Ela as joga para mim. O objeto que cai no chão com um som metálico eram as chaves para minhas algemas. Kazuki, que horas são? Me diga exatamente. 21:39. Então ainda dá tempo. Kazuki, pegue seu celular e fuja pela varanda. Te alcanço em 5 minutos. Enquanto você foge, vou garantir que ele não possa se mover. Miyazaki-kun me olha de relance. Não se preocupe, não vou fazer o que ela diz. Mas por causa do Kesagatame, não tenho como algemar ela. O que devo fazer? Não posso prendê-la assim. Olho para o chão. E vejo algo. E isso me dá uma ideia. Essa realmente é a pior, mas por isso mesmo, a mais significante forma de trair. Lá. Se eu fizer isso absolutamente vou me tornar um inimigo de Ai Otonashi. Já tinha feito minha decisão, então já estava assumindo que as coisas terminariam assim. Mas mesmo assim, isso é terrível demais. As chaves que ela me jogou não. Um Kesagatame, um movimento de imobilização lateral do judô. 105. Servem na fechadura. As verdadeiras estavam comigo desde o começo. Removo minhas algemas. Livre, pego do chão e a faca que Otonashi-san havia jogado. Aia. Aponto a faca para Otonashi-san. Ela logo vai perceber que não tenho coragem de usar a faca como arma. Mas isso não importa. Não muda o fato de que a traí. Largue o Miyazaki-kun obedientemente. Otonashi-san percebe a ponta da faca de cozinha. Esse som não foi feito pelo Otonashi-san, mas por mim. Ela arregalou os olhos e parou de respirar apenas por ter apontado a faca para ela. Nunca a vi de uma forma tão indefesa antes. Usando essa chance, Miyazaki-kun se solta dela.
Mas ela continua petrificada. Me aproximo com a faca, me abaixo e a algemo. Apenas quando ela deixou as duas mãos serem algemadas sem qualquer resistência é que ela volta a falar. Qual o significado disso, Kazuki? Ela disse de forma errática. O que é isso, e não entendo. Por que você está apontando uma faca para mim? Ele te traiu. Miyazaki-kun explica em meu lugar. Me traiu. Não tem por que ele fazer isso. O Kazuki não pode fazer nada contra o Sevenigert e mude-o sem mim. Ele só faria isso se tivesse desistido completamente. Isso não é possível. Portanto, ele jamais me trai. Então isso significa que Hoshino desistiu completamente e se rendeu, não é mesmo? Ele desistiu. Reflexivamente desvio o olhar quando ela me lança um olhar apelativo. H.U. Por outro lado, Miyazaki-kun não consegue conter uma gargalhada. Alhalhahaha. Que visão lamentável é essa, Otonashi? Por favor, pare com isso. Tinha uma opinião relativamente alta sobre você até agora há pouco. Quando nos enfrentamos, sabia. Mas quão delicada você pode ser para estar nesse estado apenas porque seu amante te traiu? Estou terrivelmente desapontado. Kazuki. Otonashi-san em nenhum momento sequer olha para Miyazaki-kun que está rindo dessa maneira. Os olhos dela estavam em mim o tempo todo. Isso é verdade? Você realmente se rendeu a Ishiara Uei como ele disse? É verdade. Respondo. Ouvindo isso, Otonashi-san abaixa a cabeça, com seu rosto escondido ela começou a tremer. Voa, espere um segundo. Por que você está tremendo? Não me diga que você começou a chorar. Oi, não seja tão dramática. Honestamente, pare com isso, é hilário demais. Diante desse desfecho melhor do que o esperado, Miyazaki-kun continua gargalhar. Ah, é verdade, Otonashi-san. Deixe-me dizer algo interessante. Esse cara é definitivamente Kazuki Hoshino e não Ishiara Uei. A pessoa que te traiu e algemou é sem dúvidas Kazuki Hoshino. Eu sei. Ela responde ainda cabisbaixa. O que? Eu sei muito bem que esse é Kazuki Hoshino com certeza. Otonashi-san continua olhando para baixo, mas se levanta. Ainda não consigo ver seu rosto. Ela se aproxima de mim cambaleante. Dou um passo para trás com a faca na mão reflexivamente por causa desse comportamento estranho. Ela está vindo mesmo estando algemada e eu tendo uma faca em minhas mãos. Dou mais um passo para trás e acabo batendo minhas costas contra a parede. Ela bate na parede em cima da minha cabeça com suas mãos algemadas. Kazuki, você se rendeu a eles? Ela fala em uma voz profunda e sem entonação. Encolho meus ombros e olho na direção dela cuidadosamente. Lentamente ela ergue o rosto. Ah, eu entendo. Ela estava tremendo de raiva. Você, o único que me derrotou desde que me tornei uma Okaicha, se rende a um grupo frágil e sem objetivo como esse, é isso que você está dizendo? Quer me 107. Insultar. Você está me dizendo que sou mais baixa do que um grupo lamentável de perdedores, é isso. Sua voz inicialmente suprimida foi aumentando de volume aos poucos. Não brinque comigo, honestamente, não brinque comigo. Não diga uma coisa tão absolutamente sem sentido. Não tem como a sua determinação sumir tão facilmente contra esse bando de... Ela balança novamente os braços algemados. Fecha os olhos reflexivamente. A parede geme com um som alto acima da minha cabeça. Lentamente abro os olhos e vejo o rosto vermelho de raiva com uma expressão assustadora voltado em minha direção.
Oh. Oi. O que houve, Otonashi? Você ficou louca com o choque por causa da traição? Você, cala a boca. Ela diz com os olhos ainda focados em mim. Sinto que alguma coisa estava errada desde a ligação. Mas eu sabia que você nunca iria cooperar com eles. Por isso acreditei no Miyazaki. E mesmo assim, você está assim. Merda. Isso é besteira. Otonashi-san olha para a faca em minha mão como se só agora a tivesse percebido e rosna ainda mais com uma expressão impressionada. O que é essa faca? Você vai me esfaquear se não te obedecer? Ha ha. Muito engraçado. Vá em frente, me esfaqueie. Minha guarda está cheia de aberturas. Vamos. Vamos. Como se você pudesse. Abaixo a faca instintivamente. Diga. Por que você fez isso? Diga. Abaixo minha cabeça e digo, rangendo meus dentes diante da minha atitude. Miserável. Ruxá e minha irmã foi usada de refém. Não tive outra escolha a não ser obedecê-los. Por causa de algo tão insignificante. Isso não é insignificante. Ruxã é minha única. Você é o homem que estava preparado para deixar a garota que amava ser atropelada por um caminhão. Prendo minha respiração. 108. Espere um momento, Otonashi. Com desgosto, Otonashi-san vira em direção a Miyazaki-kun. O que foi? Não está vendo que estamos ocupados? Não, quero dizer, você não deveria estar negando que ele é Kazuki Hoshino. Já que ele fez aquilo com você. Então por que você está tão convencida de que esse é Kazuki Hoshino? Realmente, Miyazaki-kun não pode ignorar isso. O objetivo dele era desde o início fazê-la confundir Kazuki Hoshino e Ishiara Yuei. Você diz umas coisas estranhas, não é mesmo? Kazuki, é claro. Não. Tem como isso mudar? Por que diabos você consegue distingui-los? Ah, entendo. Você está tentando se convencer. Por que você acreditou que a voz apelando por ajuda pertencia, Kazuki Hoshino, você está propositalmente se apegando a esse engano e se forçando a não duvidar dele. Eu sabia que aquela voz pertencia, Ishiara Yuei. Miyazaki-kun rende os dentes. Não minta. Você está dizendo que já tinha percebido que era uma gravação? Não. Então como você pode ter percebido que não era Kazuki Hoshino? É claro que teria percebido. Ela falou como se isso fosse senso comum. Kazuki jamais me chamaria de Saia ao pedir por ajuda. Ah! Me lembrei. O nome pelo qual a chamei quando Daya estava montado em cima de mim e não tinha mais ninguém por quem chamar na sala de música. Exatamente, ela está certa. Jamais a chamaria de Saia ao pedir por ajuda. Afinal, esse é o nome do inimigo contra quem lutei. Então me diga, por que você veio salvá-lo? Foi como você disse, salvar Ishiara Yuei nessa situação é o equivalente de salvar o Kazuki. 109. Espere um momento. Isso não significa que nesse momento você está vendo Kazuki Hoshino como Ishiara Yuei? É, no começo. Mas sei que ele é Kazuki Hoshino apenas olhando para ele. Oi. Essa é uma mentira totalmente esfarrapada. Até agora você não era capaz de distinguir entre eles. Isso era apenas porque não sabia quando uma troca poderia acontecer. Preciso observar os movimentos da face dele por uns 3 segundos para ver a diferença. Agora já posso reconhecer Kazuki como Kazuki. Ela pode reconhecer que eu sou eu? Mesmo quando ninguém mais pode? Isso é impossível. Não tente tirar uma comigo. Realmente. Se não fosse o Kazuki, provavelmente não conseguiria distinguir
Entre eles. Mas apenas por ser o Kazuki, isso é possível. Por quê? Ela declarou. Porque estive junto com o Kazuki por mais tempo do que qualquer outra pessoa no mundo. Essas palavras que já haviam se tornado familiar para mim, em algum lugar, em alguma época. Ah! Minha voz escapa involuntariamente. Coloco minha mão no ombro dela. Pouco atordoada por isso ela volta a olhar em minha direção. Vendo minha reação, Miyazaki-kun franze a testa e ameaça. Qual o problema, Hoshino? Você não planeja remover as algemas dela só por causa dessa bobagem sem sentido que ela disse, certo? Você sabe o que vai acontecer com a sua irmã se fizer isso, não sabe? Mas por alguma razão essa ameaça não me assusta mais. Otonashi-san. Se disser isso, eu não vou mais poder voltar atrás. Mas mesmo hesitando já fiz minha decisão. Me deixe tocar sua caixa. O espanto no rosto dela mudou. Você não precisa pedir. Não poderia te impedir mesmo que quisesse, estou algemada. Disse a garota que quase destruiu a parede sem nem se preocupar com a faca em minha mão. Você pode apenas tocá-la arbitrariamente. Com essas palavras diretas, ela me permite. Assinto de leve e pressiono minha mão espalmada contra o peito dela. Ah! Fui jogado para o fundo do mar. É a segunda vez que vejo essa cena. É uma cena imutável onde todos parecem estar felizes. Contudo, é apenas uma mentira. Que alguém pode ser feliz aqui. Alguém está chorando no meio deles. Alguém que sabe que essa felicidade é apenas uma mentira e não pode se juntar aos outros. Já ouvi esse choro antes. É difícil de permanecer aqui. Não há oxigênio, não posso ficar aqui para sempre. É isso que torna essa situação difícil? Ou é porque sei que não posso curar a dor dela? Porque sei que não posso fazer nada para amenizar essa profunda solidão. Sinto as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Igual como foi dentro de uma caixa antes. Sinto muito. Me lembrei de tudo relacionado a ela. Porque eu achei que ela estava apenas me usando como uma mera isca para porque achei que ela estava fazendo pouco do cotidiano que tanto protejo. Não tem como ela fazer algo assim e ela, que coloca os outros em primeiro lugar. Ela acreditou que poderia lutar contra o Sevenigtin Mudio mesmo sozinho. Foi por isso que ela não veio atrás de mim imediatamente mesmo depois de a ter abandonado. Mas não consegui acreditar nela e ainda por cima atraí. Sinto muito. Digo novamente. Eu digo novamente. Ela desvia o olhar, parecendo um pouco constrangida. Não, posso não ter considerado tudo o bastante. Coloquei muitas expectativas em cima de você por conta própria, sem levar em consideração que você esqueceu o que aconteceu durante a Rejecting Classroom 1. Apenas me dei conta disso agora, me desculpe. Chacoalho a cabeça. Sem mover o rosto em minha direção, ela me olha pelo canto do olho. 111. Vou te dizer algo que não falei antes porque achei que iria perceber. Caso que seus dias como eram não podem ser recuperados. Contudo, ela ajusta o olhar, relaxa sua expressão um pouco e termina. Nós podemos reconstruí-los. Ah! Com apenas essas palavras, jamais vou esquecer o meu lugar novamente. Eu sou e eu. Eu sou Kazuki Hoshino. Pego as chaves do meu bolso e coloco a correspondente na fechadura das algemas ao redor dos pulsos dela. O que você está fazendo, Hoshino? Você vai abandonar a vida da sua irmã apenas para agradar sua namorada? Você é uma pessoa horrível. Não. Realmente, estou indo contra você.
Mas não abandonei minha irmã. Então o que? Se você não obedecer, Hoshino Ruka será morta. Ela não será. Como você pode ter tanta certeza? Simples, se isso não é um blefe, estou apenas declarando minhas intenções. Eu não vou deixar. É impossível eu perder agora que a tenho como aliada. Decido confiar tudo o que tenho a ela. Viro a chave. As algemas caem no chão. Seguro a mão. Livre dela. Ela me olha, eu olho para ela. Por favor, me dê uma mão. Não vou cometer o mesmo erro novamente. Não vou me enganar sobre qual nome usar novamente. Maria. Quando digo isso, e foi realmente apenas por um mínimo instante. Ela sorriu, um sorriso honesto e inocente, como uma garota normal da idade dela. Existem condições. Diz, já recuperando a atitude confiante. Posso não precisar dizer isso especificamente. Acredito que você vai cumprir essas condições mesmo que não diga. Contudo, também fico ansiosa, e isso me machuca. Então me deixe dizer. 112. Concordo, sem ter ideia das intenções dela. Não vou mais perder você de vista. Então, por favor. Você, também. Maria desvia o olhar uma vez. Mas olha em minha direção novamente e diz de forma clara. Não me perca de vista. E entendo. Não tinha percebido até agora. Sem qualquer objetivo, me isolei. E fiquei sozinho, mas não fui o único a sofrer com isso. Ao mesmo tempo deixei Maria sozinha sofrendo. Desde a Rejecting Classroom, Maria sempre foi Ayotonashi. Ela está tentando se tornar uma caixa. Sua verdadeira identidade, Maria Otonashi, não está em lugar algum. Meu nome é Ayotonashi. Prazer em conhecê-los. Mas não sou forte o bastante. Me lembro da cena dela se lamentando vagamente. Certo, sou o único que pode chamá-la de Maria, porque sou o único que presenciei a primeira transferência dela. Se me esquecer, Maria Otonashi será realmente esquecida por todos, e provavelmente até por ela mesma, e vai desaparecer. Parem com isso. Ouvindo isso, solto a mão dela. Isso já não ficou ridículo? Não importa o quanto vocês conspirem, não vai mudar nada. Kazuki Hoshino será substituído e a irmã dele, Ruka, será morta. Ou vocês acham que podem simplesmente fugir para seu mundo imaginário? Miyazaki-kun nos ridiculariza. Vocês não podem vencer. Afinal de contas, Ishiara Yuei se suicidou. Vocês não podem possivelmente encontrar alguém que já está morto. É claro. Vocês também não podem destruir a caixa. Como vocês acham que vão resolver isso? Vamos, diga. Ele está certo. O portador, o irmão dele não está mais entre nós. Nós não podemos fazer nada contra isso. Eu já sei quem Ishiara Yuei realmente é. Ele arregala os olhos ao ouvir o que Maria diz, mas percebe que ela não estava cantando vitória e pergunta. E então? O encontrou. 113. Não. Procurei o dia todo, mas não consegui nada. Bem, é compreensível. Você não pode possivelmente encontrar uma pessoa morta afinal de contas. Ele proclama triunfante. Oh! Que sentimento estranho é esse? Sinto algo terrivelmente errado com a atitude dele agora. O que? É tarde demais, entendeu? Não posso mais proteger a pessoa que quero proteger. Diz ele ajudou a completar a Sevenigtin Múdio porque era a única forma de proteger ele mesmo. Porque o seu irmão mais novo aqui era tão importante para ele havia morrido. Entendo. Isso é uma mentira. Ao ouvir meu murmúrio,
Miyazaki-kun vira em minha direção imediatamente. Você disse que ele está morto, mas isso é uma mentira. É uma questão lógica. Se você pensar, jamais faria isso, ou sequer permitiria que isso acontecesse. Do que você está falando, Hoshino? Não tente distorcer o significado das coisas a seu favor. Ele era importante para você, não era? Ele foi pego de surpresa por essa questão, mas admitiu mesmo assim. Sim. Então você jamais falaria sobre a morte dele rindo, certo? É claro, apenas achei que isso era estranho, não pude contar como uma evidência. Portanto, se ele tivesse mantido a compostura e fugido da questão, eu teria sido enganado novamente. Mas, portanto, ele não está morto, não é mesmo? Mas Miyazaki-kun não consegue responder. Ele apenas abaixa a cabeça. Uma mentira pode trazer esperança no momento em que for descoberta. Repito essa fala. Que ele mesmo me disse uma vez. Quando levanta a cabeça. Continuo. Você estava certo. Ele arregala os olhos e abre a boca. Continuo olhando silenciosamente para ele. Mas ele cerra o punho, rende os dentes e me olha com uma expressão assustadora. Mer. Dá. Contudo, ele é incapaz de fazer qualquer coisa e desvia o olhar novamente. Ele. Então começa a andar cambaleante e passa na nossa frente. Chegando perto da mesa, ele pega o celular. Sem falar nada, ele começa a apartar os botões e o coloca próximo ao ouvido para ouvir algo. Não cheguei a tempo. Um murmúrio que mais parecia que estava falando com ele mesmo. Não cheguei a tempo. Estava tomando banho quando recebi a ligação. Portanto, já era tarde demais quando percebi o recado de voz. Ele provavelmente está ouvindo o recado do qual está falando. Deveria tê-lo salvo antes de ser tarde demais. Se tivesse percebido a dor que sentia antes, podia ter feito algo. E mesmo assim, estava intoxicado com minha própria infelicidade e não consegui ouvir seu pedido de socorro, mesmo sendo a pessoa mais importante para mim. Esse é o resultado disso. Dizendo isso, ele abre a gaveta. Sei que já é tarde demais. Sei que não posso mais chegar a tempo. Mas quer saber? Ainda está gritando. Não quero mais e ouvir seus gritos. Colocando a mão na gaveta, ele continua. Vou acabar com suas lágrimas. Pelo seu bem, vou aguentar qualquer pecado. E qualquer punição. Esse é o tamanho da minha resolução. Se vocês têm alguma reclamação, podem dizer agora. É claro que nós temos, Maria declarou. Você apenas parou de pensar. Não escolheu nada. Está tentando tapar os ouvidos porque não quer mais ouvir os gritos. Você está apenas se intoxicando com esse sofrimento enquanto nos enfrenta sem razão alguma. Ela abaixa a cabeça por um instante, mas não hesita em dizer as próximas palavras. Você não pode mudar o passado fazendo isso. E daí? Ele abaixa a cabeça e sussurra. Você acha que pode desfazer esse resultado cheio de corpos, ou o quê? Você não pode fazer isso. Não posso mais ter um futuro brilhante, não importa o 115. Quanto me esforce. Então pelo menos vou garantir que ele consiga o que quer. Isso é tudo. Então, ele tira a mão da gaveta. Seja obediente e se renda de uma vez. Ele se joga na direção de Maria com uma arma de choque em mãos. Maria. Ela segura a mão estendida dele e rapidamente a torce. Miyazaki-kun dá um leve grito de agonia e derruba a arma. Pegou a arma de choque. Maria pode restringir os movimentos dele, mas ela não vai usar violência desnecessária. Por isso, tenho que agir. Aceito a expressão no rosto dele sem desviar meu olhar. Não vou recuar.
Se ele quer ser meu inimigo, então vou fazer o mesmo. Sinto muito. Pressiono a arma pronta para descarregar no pescoço dele. Com um breve gemido ele desmaia em um instante. Kazuki, vamos sair daqui. Certo. Mas quando estava para sair, minha perna foi presa por algo. Me virei rapidamente. Miyazaki-kun estava segurando minha perna em um estado de semiconsciência. Mas com tão pouca força que pude facilmente me livrar dele. Ele ergue a cabeça. Me desculpe. O que? Desculpe por não ter chegado a tempo. Desculpe por não ter te salvo a tempo. Vou ficar mais forte. Eu vou ficar mais forte por nós dois e então, por favor, me dê apenas mais uma chance. Ah, não. Essa súplica não é direcionada a mim. Mordo meu lábio e erguo minha perna. Apenas com isso consigo me livrar da mão dele. E então pressiono novamente a arma de choque contra as costas dele. Você não tem mais chances. 116. Porque vou destruir esse desejo. Aciono a arma. A cabeça dele caiu no chão e para de se mover. Me desculpe. Eu tenho certeza que ele disse isso para ele. Mas talvez, esse pedido também seja direcionado a mim e esse pensamento cruzou minha mente por um instante. Passei por cima do corpo de Miyazaki-kun e peguei o celular dele. Kazuki, o que você está fazendo? Abro a mensagem de voz. Me ajude. Por favor, me ajude. E então finalmente descubro a identidade de Ishiara Yuei. Uma abreviação de Oni-san, forma carinhosa de se chamar irmão mais velho. 117. 118. 04, maio. Segunda-feira, Omidori no Rai. 1. 04, maio, segunda-feira, 7 horas e 49 minutos. Percebo que estou deitado em um colchão no chão com mãos e pés algemados. Mas ainda não consigo pensar normalmente, ainda sonolento. Estou sentindo uma angústia por dentro que não sei se veio de um sonho ou da realidade. O sentimento é como o de afundar em um pântano sem fundo. Não importa o quanto me debata, não tem resultado algum, apenas continuo afundando mais e mais fundo, e no final esqueço o motivo pelo qual estou me debatendo. Me torno incapaz até mesmo disso. Apenas afundando na lama. Meu corpo se enche de lama. Me torno lama. Meu interior e exterior, ambos se tornam apenas lama. E assim perco noção de onde começo e onde termino, já que no final tudo é coberto por lama. Eu mesmo não posso mais me perceber. Eu mesmo. 2. No começo, quando assumi esse corpo, me referia a mim mesmo no masculino. Propositalmente, mas agora isso já é completamente natural. Não acho que esteja simplesmente me acostumando com isso, mas porque minha mente está sendo possuída pelo corpo de Kazuki Hoshino. É por isso que posso acreditar que vou conseguir me tornar Kazuki Hoshino e sendo possuído por esse corpo. Finalmente acordo completamente e me sento. Reconheci esse lugar imediatamente pela fragrância de menta no ar. Não é o apartamento de Ryu Miyazaki, aonde eu deveria estar, e é o quarto de Maria Otonashi. Ouço uma leve respiração de alguém dormindo. Olhando em direção à cama. Vejo Maria Otonashi dormindo virada para o meu lado. Sua expressão não estava dura como sempre. Sua face parecia a mesma de uma garota da minha idade. Dormindo, não, ela é de fato uma garota da minha idade. Por que você está me olhando? Um Midori no Rai, dia do verde, dia destinado em respeito à natureza, no qual as famílias passam o tempo ao ar livre relaxando ou participando de eventos em parques e jardins. 2. Em japonês há várias formas de dizer eu, no caso o autor usa um boku, pronome comumente utilizado por homens.
Sua expressão inocente desaparece instantaneamente. Você fica linda enquanto dorme, Otonashi-san. Então é você e Shiara Yuei. Ela percebe imediatamente. Apesar do horário entre as 7 e 8 da manhã ter pertencido a Kazuki Hoshino até ontem. Ela se sente e olha em meus olhos. Parece que você está vivo afinal de contas. Ha? Essa declaração fora de contexto me deixa sem reação. Estou dizendo que o portado ainda está vivo. Ainda não consigo entender o significado imediatamente. Mas então. Lentamente percebo que ela acabou de fazer uma declaração ultrajante. Mas que. Ainda com dificuldade de aceitar isso, fico apenas olhando para o rosto de Maria. Otonashi. Ela está olhando com uma expressão de desprezo para minha reação. Confusa e então se levanta. Bom, acho que é hora de ir. Não tenho tempo para ficar conversando com você. Ela pega uma jaqueta do armário e se veste. Aonde você vai? Que pergunta idiota. Vou procurar pelo portador. Aonde mais iria? Se o portador ainda estiver vivo, então é uma ação plausível. Ela abre a porta. E sai sem se virar para olhar em minha direção novamente. O que? O que isso significa? O que diabos aconteceu? Nossa estratégia de ontem falhou. Só assim para estar nessa situação. Por ora preciso entender o que está acontecendo. Para tentar falar com Ryu Miyasa, começo a procurar pelo celular. Vendo o aparelho de Kazuki Hoshino sob a mesa. Estendo minhas mãos para alcançá-lo. O celular toca com uma precisão tão incrível que parecia estar esperando minha reação e me faz encolher com o susto. De acordo com o relógio, acabou de dar 8 da manhã. Esse horário é meu desde ontem. Certamente, Ryu Miyazaki esperou por esse horário para ligar. Pego o celular em minhas mãos e checo o número na tela. 120. E não era o número que esperava. Esse número certamente foi, e não, isso é impossível. O dono desse número jamais poderia me ligar. Mas então, quem é? Meus dedos estavam tremendo levemente, mas tento agir como se não tivesse notado e atendo a chamada. Alô? O outro lado fica em silêncio. Alô? Quem fala? Riko Azami. E fico sem palavras. Por que essa surpresa toda? Você achou que eu tinha morrido? Achou que eu tinha sido assassinada? Que azar. Nós realmente estamos conversando, então definitivamente estou viva. A voz realmente pertence a Riko Azami. Isso é impossível. Você não pode estar viva. Ryu Miyazaki deveria ter matado você. Sei disso melhor do que você, mas é como você pode ver. Que idiota, você não entende? Ele jamais seria capaz de me matar. Ryu Miyazaki não pode matar Riko Azami? Não posso acreditar. Riko Azami. Deveria ser um problema na vida dele também. Você é incompetente por achar que matou alguém sem ter usado suas próprias mãos. Você é um pedaço de lixo desagradável até de olhar. Por que você não se enfia em um incinerador e se queima da forma como o lixo deve ser? Riko Azami tira vantagem da minha confusão para me fazer de idiota. Finalmente. Aceito o fato de que ela está viva e percebo uma coisa. Por que você está falando dessa maneira? A maneira como falo. A maneira que você está falando é quase como se 121. Como eu falava no passado. Como falava antes de fingir ser melhor do que eu era. Como falava quando era depressiva e só podia aguentar tudo em silêncio. Estou surpresa por você poder dizer isso. Ela ri silenciosamente antes de continuar a falar.
Considerando que você não foi capaz de mudar nem um pouco. Ela disse que não mudei? Eu, que trabalhei tão duro esse tempo todo. Eu, que admirei Maria Otonashi e me transformei em outra pessoa? Eu, que vou me tornar Kazuki Hoshino? Eu não mudei. Não tente tirar uma com a minha cara. Você não é nada mais que Riko Azami. Não me venha com essa. Você ligou apenas para me infernizar ou o quê? Ouvindo minha declaração, ela, que costumava ser tímida no passado, falou. Sim. E quer saber? Não consigo perdoar alguém que nem você que está tentando assumir o lugar de outra pessoa. Honestamente, que porcaria é essa? Enxergue-o. Seu lugar. Você deveria morrer. Portanto. Ela disse com uma voz fria. Acho que vou esmagar essa caixa um ponto. O que, e você está dizendo? Você sabe que posso, certo? Afinal, eu, Riko Azami, sou a portadora um ponto. Fico sem palavras até mesmo para responder e acabo em silêncio. Minhas mãos começaram a tremer. Riko Azami ri silenciosamente e diz para mim Novamente faço algumas alterações para tentar encaixar. Enfim, ela está se referindo a si mesma no feminino. Nem pense em tentar se salvar sozinha. Ok, Riko Azami-san. 04, maio, segunda-feira, 10h01. Me ajude. Por favor, Mi-san, me ajude. Esse pedido de ajuda foi feito por Riko Azami. Pensando nisso, no começo, Miyazaki-kun apenas disse irmãos, ele nunca disse que possuía um irmão mais. O pronome usado é watashi, geralmente usado apenas por mulheres. 122. Novo. Arbitrariamente o considerei como sendo um garoto já que ela falava com a minha voz, masculina, e se chamava de Shiara Yuei. É claro, ele provavelmente não me corrigiu de propósito. Mas nunca teria imaginado que Azami-san era irmã de Miyazaki-kun. Afinal de contas, eles não têm o mesmo sobrenome e jamais ouvi tais rumores. Apesar de vir a nossa classe todo dia, ela jamais deu qualquer sinal disso. Provavelmente eles estavam escondendo a relação deles propositalmente por causa da complicada situação familiar dos dois. Talvez ela não tenha vindo à nossa classe regularmente. Apenas para encontrar a Maria, mas também para ver Miyazaki-kun. Enquanto Maria, que havia chegado pouco antes de eu trocar, remove minhas algemas, pergunto. Desde quando você sabia que Shiara Yuei era uma garota? Comecei de fato a suspeitar que Shiara Yuei era uma garota no momento em que nós entramos no banheiro feminino juntos. Então Riko Azami entrou no banheiro feminino com o meu corpo, é isso? Por que você precisa perguntar algo tão óbvio? Ela disse impressionada. Não sou eu que deveria estar impressionado com você. Eu descobri a identidade dela durante a pesquisa que fiz depois. A maioria dos colegas de Miyazaki, do ensino fundamental, sabiam sobre a relação dele com Azami. E então descobri os corpos na casa dela e confirmei que Riko Azami é a portadora. Maria também viu os corpos. Ela termina de remover as algemas e deixa escapar um suspiro. Mas aonde é que ela está? Maria me conta que esteve procurando por Azami-san após ter descoberto que ela era a portadora, mas não encontrou nenhuma pista levando a ela. Maria se agacha, olhou debaixo da cama e remove algo de lá. O que você está fazendo? Coloquei um gravador embaixo da cama. Achei que Miyazaki ou alguém poderia ligar e deixar escapar algo que nós ainda não sabemos. Maria pressionou o botão para reproduzir a gravação. Apertando repetidamente o botão de acelerar, ela procurou por um trecho onde Riko Azami estivesse falando. Alô? A voz tocou.
Ela fez uma ligação. Sim. A voz do outro lado era praticamente inaudível. Mas parecia a voz de uma garota. Pelo menos sei que não é Miyazaki-kun. Tento olhar o registro de chamadas do meu celular que estava sobre a mesa. Ela limpou os registros tanto de chamadas recebidas quanto discadas. Pelo que parece, não encontro nenhum registro novo. Pelo som da gravação parece que está havendo uma discussão. Maria conecta o gravador ao notebook dela, transfere o arquivo e tenta ouvir novamente com headphones. Acho que ela está tentando ouvir os detalhes da conversa. Ela franze tanto a testa que foi quase assustador. Depois de algum tempo ela me passa os headphones. Alô? Quem fala? Rico Azami. Duvido dos meus próprios ouvidos. Ouço um pouco, mas começo a ter dúvidas. Essa é Azami-san? Mas ela não fala como a Azami-san que conheço. Ela não fala normalmente de forma tão calma e subjugada. A personalidade de Rico Azami que conheço é a mesma de Ishiara Yuei e não Rico Azami. Isso me faz lembrar, Azami-san tem agido de forma estranha desde 30 de abril. Realmente, ela parece um tanto abatida. Então a atitude estranha dela não era necessariamente porque a Maria tinha feito o meu almoço. Pensando nisso, a Sevenigtin Mudil já havia começado naquele dia. Isso significa que ela tem fingido sua personalidade até recentemente. Por quê? Nem pense em tentar se salvar sozinha. Ok, Rico Azami-san. Me concentro em ouvir o resto da conversa. 04, maio, segunda-feira, 11h02. Me lembro da conversa que tive com Rico Azami. Nem pense em tentar se salvar sozinha. Ok, Rico Azami-san. Estremeci por um momento por causa da forma como ela disse aquilo, mas me recompus e respondi. E como você planeja remover a caixa? Você por acaso sabe como? Não sei. Mas ainda posso destruí-la. Ao ouvir sua resposta acabo sem palavras. 124. Quero fugir. Também quero te destruir porque te odeio. Posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você sabe o que quero dizer, não sabe? Para fazer isso, apenas preciso. Ela disse com uma voz quase inaudível. Cometer suicídio antes que o desejo da caixa seja completo. De alguma forma reconheci essas palavras. Ah, entendo. Essas são as mesmas palavras que usei para ameaçar Kazuki Hoshino. Não me diga, você realmente achou que poderia roubar o corpo de Kazuki Hoshino? Sinto muito, mas isso é impossível. É impossível, você jamais vai derrotar alguém, é impossível para você obter felicidade. Afinal de contas você sou eu. Rico Azami. Você deveria saber seu lugar. Apenas morra. Alguém como você não serve para nada além de morrer. Da mesma forma que Rico Azami fez no passado, ela começa a amaldiçoar com uma voz baixa quase inaudível. Você deveria se enforcar, isso faria seu intestino se esvaziar e todos teriam que tapar o nariz por sua causa. Você deveria pular de um telhado, então todos seriam incomodados com seu cérebro esparramado. Você deveria morrer atropelada por um trem, assim todos os passageiros ficariam irritados com seus pedaços espalhados sob a plataforma e isso seria apropriado para você. Diga-me, o que você acha? Ela me perguntou. Que morte você acharia apropriada para Rico Azami? Ela me perguntou de qual maneira ela deveria morrer. Entendo. Quando a portadora, Rico Azami, morrer, vou inevitavelmente desaparecer. Estou completamente acuada agora. Pare com isso. Não consegui esconder meu nervosismo ao dizer essas palavras. Rico Azami se animou ao ouvir isso.
Parar com o quê? Com a ideia do suicídio? Por quê? Você não tentou me matar antes? Isso foi porque e não tinha percebido que iria desaparecer se você morresse. Hahaha, não seja idiota. Você acha que ainda não desapareceu? Brilhante. Isso é brilhante demais. Por acaso você seriamente acha que pode se tornar Kazuki Hoshino? Eu posso. Se você não me atrapalhar, posso me tornar Kazuki Hoshino. E então? Vou roubar a felicidade dele. 125. Ah! Não importa. Vou cometer suicídio de qualquer forma. Não te mandei parar com isso. Por que deveria ouvir o que você pede? Sou sua inimiga, sabia? Inimiga? Sim, inimiga. Você deveria saber que você mesma, especialmente a antiga. Você, seria sua inimiga. Não me venha com essa. Se não fosse por você eu poderia me tornar Kazuki Hoshino, por que você é assim? Horrível. Você é realmente horrível. Ouvindo essas palavras, Riko Azami começou a rir histericamente do outro lado da linha. O que é tão engraçado? Horrível, Sem parar de rir, ela disse. Não exagere tanto quando estiver falando mal de si mesma, ok? Essa foi minha conversa com Riko Azami. Gu. Seguro meu peito para impedir a náusea. Nojento. Por quê? Por quê? Por quê? Tive que falar com Riko Azami. Ryu Miyazaki me disse que havia matado ela. Por que ele mentiu para mim? Eu vou morrer. Aquilo não foi uma ameaça. Sei disso porque conheço Riko Azami melhor do que qualquer um. Ela, que odeia a si mesma, mais do que qualquer um, jamais aceitaria que essa Caixa fosse completa. Ela provavelmente vai destruir a Caixa Ana. Noite de 5 de maio. Por que ela quer me deixar desesperada me fazendo esperar até o último momento? Para impedir isso, nós tivemos que matar Riko Azami. Mas mesmo que Ryu Miyazaki tivesse matado ela, eu teria desaparecido por causa da destruição da Caixa. Então o que? Isso significa que estava destinada a desaparecer não. Importa o que faça. O que eu deveria? Estou sem opções. Fui presa por Maria Otonashi, não posso contatar Ryu Miyazaki e estou prestes a ser eliminada por Riko Azami. Porque tudo acabou dessa. 126. Forma. O tempo de espera para a caixa ser completa era originalmente apenas para atacar Kazuki Hoshino e fazê-lo se render. O que deveria fazer? Espere um momento. Reparo no meu próprio murmúrio. O que acabei de dizer? Eu não tinha parado de me referir a mim mesma dessa forma desde que entrei nesse corpo? Não tinha mudado isso naturalmente? Não me diga que estou ciente. Ciente de ser Riko Azami? Não. Não sou Riko Azami. Não sou ninguém, sou uma fabricação que eventualmente se tornará Kazuki Hoshino. Você realmente acredita que pode escapar dos seus pecados apenas com isso? Acho esse seu lado infantil terrivelmente adorável. Que voz é essa? Uma voz incrivelmente charmosa, que já ouvi antes em algum lugar, invade meu corpo. Não. Isso não é verdade. Eu posso fugir de Riko Azami. E mesmo assim. Uma enorme quantidade de memórias me veio à mente de uma vez só. Memórias que deveriam ter sido esquecidas quando entrei nesse corpo. Mesmo não sendo capaz de processar todas essas memórias ao mesmo tempo, elas inevitavelmente encheram minha mente. O que vejo é a cena da primeira vez em que Shiara Yui usou força bruta contra Riko Azami.
Ela com 13 anos estava berrando, apavorada diante daquele bruto com um rosto completamente vermelho. Ah, sim. Foi assim no começo. O primeiro ato de violência dele foi repreender Rico Azami pelo comportamento dela. Aos 13 anos. Rico Azami o odiava porque ele não era seu verdadeiro pai e o considerava como um inimigo abertamente. Ishiara Yuei não aceitou isso por muito tempo e no final acabou usando violência. Ela está se referindo a si mesma no feminino usando watashi. Aquilo desencadeou um dia a dia de violência. Bom, talvez isso seja plausível já. Que aquela criança indesejada e problemática ficava obediente e em silêncio. Quando ele usava a força bruta. Então violência contra Rico Azami se tornou um método efetivo e prazeroso para aquele bruto. Também era agradável para a mãe que ficava envergonhada do comportamento de Rico Azami. A filha tinha tentado destruir aquela família com seu comportamento incontrolável. Esse era o problema que tinha incomodado o velho casal todo esse tempo. Morais mudam dependendo do ambiente. A oposição de Rico Azami contra violência e contra sua própria família foi aos poucos desaparecendo. Todos, incluindo a própria Rico Azami, pararam de questionar o motivo daquela violência. Eles deixaram de questionar o motivo daquilo, mas isso não mudou o fato de que o coração de Rico Azami continuou sendo destruído pouco a pouco. Ela conseguia ouvir o som do coração dela se partindo em diversas ocasiões. Não era um som forte, mas um som modesto como se alguém estivesse jogando uma pedra em um lago. No começo ela apenas pensava se partiu de novo. Ao ouvir o som, mas com o passar do tempo percebeu que estava faltando algo importante. A violência daquele homem, que era mais baixo do que um bruto, certamente não interessaria os que não estavam envolvidos, já que não era algo incomum. Isso seria classificado como violência doméstica ou outro termo simples. E com essa pequena expressão traria a quem soubesse da situação um sentimento de compreensão. Portanto, Rico Azami não classificou essa violência com um termo qualquer. Os vazios do coração já acabado de Rico Azami foram tampados com violência. Que significa que Rico Azami passaria a aceitar aquela violência se aceitasse a si mesma. Por isso, Rico Azami não admite sua própria existência. A próxima coisa que vejo é a cerimônia de abertura do ensino médio. Ela, que estava sob a plataforma como a melhor aluna. Maria Otonashi. Rico Azami a viu e ficou sem ar. Apenas por olhar para Maria Otonashi e ouvir sua voz, Rico Azami não conseguiu mais respirar e se agachou em dor. Isso sim é algo. A mais perfeita ferramenta. Ela parecia a obra-prima de um artesão. Com tanta objetividade e intencionalidade, parecia quase artística. Esse é o tipo de ser absurdo que ela era. Rico Azami começou a chorar sem perceber. É isso. É isso que ela precisa para escapar de si mesma. Ela precisava criar uma personalidade perfeita, como Maria. 128. Otonashi fez. Rico Azami começou a se soltar mais. Ela se livrou daquela personalidade depressiva e criou uma personalidade neutra e forte. Mas ela não fez tão bem quanto Maria Otonashi. Quanto mais Rico Azami a conhecia, mais ela percebia que não seria possível imitá-la. Maria Otonashi foi capaz de criar uma máscara perfeita porque ela é fora de padrão. Ninguém jamais conseguiria imitar isso. Maria Otonashi definitivamente e não é humana. Enfim, vejo a cena de 28 de abril. O dia em que Rico Azami obteve a caixa. Ela estava segurando um coelho de pelúcia surrado em suas mãos. Sangue cobria a superfície do brinquedo de pelúcia que seu irmão ganhou para ela em um fliperama. Uma de suas orelhas estava faltando. Haviam 2 corpos.
O irmão estava gritando sob a poça de líquido vermelho. Rico Azami havia sido completamente destruída por Ishiara Yuei. Não havia nada nessa casa que não estivesse quebrado. Tudo havia acabado. Tudo o que havia sobre Rico Azami foi abaixo naquela cena, estava tudo destruído de uma vez. Por todas. Eu estava chorando. A ilusão finalmente desapareceu, levada pelas minhas lágrimas. Uma coisa dessas. Não posso admitir isso. Não posso admitir ser Rico Azami, portanto, vou me tornar Kazuki Hoshino. Não vou perdoar Kazuki Hoshino. Não posso perdoá-lo por ficar tagarelando sobre seu dia a dia ser cheio de alegria, e nem todos aqueles que não sabem que só podem rir porque estão roubando a alegria de alguém. Vou rir por último. Você vai ver, Kazuki Hoshino, você irá pagar por não entender o que é azar de verdade. Vou te usar. Maria Otonashi não me confunde mais com Kazuki Hoshino. Portanto não posso mais enganá-la. Então eu só preciso usar o original. Eu vou ameaçar Kazuki Hoshino e fazê-lo me obedecer para enganá-la. Ele deve ser o responsável pela própria destruição e cair em desespero. Ele não vai mais poder dizer que os dias normais são felizes. Pegando o celular de Kazuki Hoshino, comecei a gravar. 129. Kazuki Hoshino, vou matar toda a sua família. Eu vou massacrar eles um por um brutalmente. Vou esquartejá-los de uma forma tão horrenda que você não vai nem ser capaz de reconhecer os corpos. Então é melhor fazer o que eu mandar. Se você fizer, posso poupá-los dependendo do meu humor. Absolutamente não deixe Maria Otonashi ouvir essa mensagem. Muito bem, então, essas são minhas instruções. 04, maio, segunda-feira, 12h06. Vou matar. E então vou me tornar Kazuki Hoshino. E novamente, não diga nada para Maria Otonashi. Que tolice! Maria murmurou ao ouvir a mensagem e ficou com uma expressão séria. Estando sem saída, ela perdeu completamente a noção da própria situação. Não tem como não ouvir essa mensagem da forma que as coisas estão. Vários insultos e o deu um jeito de enganar Maria Otonashi e fugir, e estavam contidos na gravação. Não estava assustado por essa ameaça. Não importa o quanto Rico Azami tente apelar, agora que estamos trabalhando juntos, é impossível para ela cometer assassinato usando esse corpo. A atitude dela é digna de pena. Maria, que estava com a boca pressionada em linha reta, com certeza tem a mesma impressão. Ela pesquisou as circunstâncias de Rico Azami durante os últimos 2 dias. O que ela descobriu, apesar de serem rumores, é terrivelmente cruel. Além disso, e aqueles corpos, que são um erro que não podem mais ser corrigidos. Realmente existem. A menos que ela complete ao Sevenigert e mude, um futuro sem qualquer esperança aguarda. É por isso que Azami-san está desesperada. Oh! Por que você está fazendo um som estúpido do nada? Não, estava apenas um pouco confuso. Azami-san e Rico Azami conversaram, o que significa que as duas existem separadamente, certo? E isso pelo menos é possível? Isso apenas significa que Azami tinha algum senso comum. Ela estava tentando tomar o seu lugar, mas não conseguia acreditar fielmente na possibilidade de assumir o corpo de alguém. É por isso que as coisas ficaram assim. Então, a Azami-san que é a portadora é a verdadeira. 130. Não é sobre qual é verdadeira e qual é falsa. Mas, Azami continuou sofrendo sem alteração quando Rico Azami foi criada pela Sevenigert e mude. Azami-san não conseguiu se libertar mesmo após obter a Sevenigert e mude. Sendo deixada para trás, ela está planejando cometer suicídio e levando Rico Azami com ela.
Nós absolutamente precisamos prevenir o suicídio dela. Essa é mais uma razão para encontrarmos. Mas onde ela pode estar? Droga, só temos um dia restando. Maria está obviamente nervosa. Afinal, Maria coloca os outros em primeiro lugar. Azami-san morre e Alsevenig Mudim desaparece e ela não pode permitir tal fechamento. Maria, que tal usarmos essa ameaça? Ela franze a testa e me encara ao ouvir minha sugestão. O que você quer dizer? Ah bem, apenas me veio à mente. Estava pensando que as coisas podem se desenrolar se nós propositalmente respondermos à ameaça e deixarmos Rico Azami agir. Claro, as coisas também podem continuar da forma que estão. Maria cruza os braços e começa a pensar. Vamos assumir que nós aceitamos a ameaça e libertamos Rico Azami. Então, claro, ela provavelmente visitaria Ryu Miyazaki. Sim, também acho. Espere, talvez Miyazaki saiba do paradeiro da Azami? Não acho isso possível. Se ele soubesse, jamais ajudaria a completar a Sevenig Temude. Você tem um ponto, e mais então, ele nos disse que nós jamais encontraríamos Azami. Então esse argumento não teria mais fundamento. Será que Miyazaki se enganou em algum ponto? Maria franze a testa e pensa por um tempo. Não adianta pensar sobre isso. Por ora, vamos assumir que Miyazaki não sabe da situação atual da Azami. Concordo.